Jana é o pesadelo do caseiro. Delicious, delicious. Ela é vegetariana, madá. Ah, tadinho. Ih, gente, é aquele moço da tornozeleira, né? Abre logo essa porta pra esse homem deve ter trauma de portão fechado. Mais de 10 chamadas desse número. Eu achei que podia ser uma coisa urgente. Gente, o que é isso? Pronto, ela é responsável. O que? Responsável do quê? Sai fora. Nós temos um mandado de busca e apreensão. Madame, o senhor Edgar foi preso. Ah, para com isso. Falo que ele molhava a mão de todo mundo. Madame, como é que a gente vai fazer pra receber os atrasados? Hein? Não adianta ficar me olhando com essa cara, não. Que eles não depositaram nada, eu tô praticamente fazendo milagre e tirei da caixinha da reserva. E que ideia. Que ideia de filme. Porque é uma comédia, é um drama, é um filme político, extremamente político, e você misturou tudo de uma forma tão orgânica, sabe? Tudo vai fluindo muito gostoso no filme, de forma muito gostosa no filme. E a gente vai se envolvendo com os personagens de uma forma que no final você, meu Deus, eu quero um seriado disso. E aí eu queria saber de você, de onde surgiu a ideia? Porque é muita coisa que tem ali sendo falada, né? Ai, olha, obrigada. Fico feliz que você tenha gostado. Então, deixa eu te falar. Na verdade, é até curioso. Olha como são as coisas. Eu estava trabalhando num outro projeto. Estava escrevendo um outro longa, onde os protagonistas eram figurantes. Olha que interessante. E, ao mesmo tempo, que era um negócio que eu queria fazer já há algum tempo. E eu estava super empenhada nisso. E, ao mesmo tempo, a gente estava vivendo aquele momento no Brasil onde a gente, todos os dias, assim, quase, né, com muita frequência, a gente ouvia aquelas histórias, né? O país inteiro acompanhava aqueles escândalos quase como se fosse um folhetim, né? Enfim. E me deu muita vontade de falar disso. Aí eu peguei esse projeto que eu estava fazendo, deixei de lado e comecei um que eu achava que era completamente diferente. No final, você vê que a gente está sempre um pouco com as mesmas ideias, porque os protagonistas no Três Verões são os figurantes, né, dessas histórias, são as pessoas que nunca apareciam, porque quando a gente ficava ouvindo essas histórias, eu ficava acompanhando, ouvindo, como todo mundo, eu me perguntava o que acontece com as pessoas em volta dessa gente, assim, desses ricos e poderosos que estão sendo presos, o que acontece com o pessoal que orbita em volta deles, que raramente ou nunca aparecia, né? Porque eles eram os figurantes, eles eram os invisíveis, eles estavam fora de quadro e tal. Então, me deu muita vontade de olhar para uma história dessas, desse lugar, né? Desse ponto de vista. Então, o filme faz isso. Ao mesmo tempo, há muito tempo que eu tinha vontade de contar uma história de uma maneira episódica, assim, onde você... Eu pensava nisso, eu queria contar uma história de uma família, através de uma casa, assim, ou de campo, ou de praia, onde você perdesse uma parte do que está acontecendo, mas pudesse entender também o que você não viu, porque você vê eles sempre numa mesma época do ano. E aí tudo foi se encaixando, porque para você contar uma história, e a gente está pegando uma história que esse escândalo de corrupção, o cara vai preso, não sei o quê, que de alguma maneira as pessoas acham que conhecem, né? Já ouviram. Só que não é essa história que o filme está contando. O filme está contando a história das outras pessoas. Então, essa estrutura dos Três Verões, né? Que é sempre na última semana do ano, entre o Natal e o Ano Novo, sempre numa casa de praia, explicando aqui para quem não viu, ela permite isso também, porque você não precisa contar todos os detalhes daquela história. Aquela história ela está ali pairando. E a gente pode falar daquilo que as pessoas em geral não falam, né? Que são esses personagens invisíveis, secundários. Legal, é uma das coisas que me chamou muita atenção. É isso que você falou, é exatamente isso, de
A gente tá vendo uma história de pessoas que a gente não vê, mas a gente sabe que elas estão ali e elas são o alicerce daquilo tudo, né? Para que essa família, por exemplo, no caso do filme, funcione, existe uma equipe por trás. E a história da Madá, que a gente vai acompanhando, e eu achei fantástica a forma como o filme vai lidando de uma maneira, eu não sei se é otimista a palavra correta, mas é uma maneira leve, porque ela vai se adaptando, né? Ela fica chocada, tem um momento que ela fala de humilhação, porque claro que ela se sente humilhada, só que ela vai se adaptando, e a adaptação não é conformismo, né? A adaptação é bora lá, bora lá. Então, assim, eles fizeram isso, ok, eles estão lá resolvendo o problema deles. Ainda assim, existe o outro lado, que é ela ter a fé no patrão, que é uma coisa que a gente vê muito acontecer, né? Aquela fé inabalável, e como tudo acontece, e aí a Marta enfim, acontecem as coisas que acontecem no filme, e a Madá fica acompanhando com o pessoal que está lá na casa. E eu queria saber de você como foi escolher essa linha mais leve, essa parte de comédia. Porque tem uma cena sensacional que é a do barco, que ela está apresentando, e ela começa a explicar as situações das mansões ali, e a forma como ela fala é demais. Eu chorei de rir nessa parte, porque é isso, né? Ela tá falando, aconteceu aquilo ali com aquela pessoa, mas... Não, esse aí tá ali, ó. Ah, esse aí é jogador. Esse aí... Não, essa aí tá tudo certinho, é jogador. Tá tudo arrumadinho, então é jogador. E eu queria saber de você como foi para escolher essa leveza pro filme, porque o assunto é muito pesado. Então, vamos lá. Eu acho assim, o humor é uma ferramenta muito poderosa para você convidar as pessoas para dentro de uma história, né? Porque ele abre as portas do filme assim com uma generosidade. Ao mesmo tempo, não é qualquer humor. Assim, eu gosto de um tipo muito específico de humor, que é um humor que em nenhum momento a gente está rindo deles, entendeu? A gente não está rindo da Madá, a gente não está rindo desses personagens, a gente está rindo junto com eles. Exatamente. A gente está rindo junto com eles das outras coisas, do que está acontecendo. E às vezes eu acho que a gente ri de nervoso até. A gente ri porque a gente fala, caramba, é isso mesmo, que nem você acabou de falar, entendeu? Então esse é um humor que eu gosto, porque é um humor que valoriza a coisa humana, a qualidade humana dos personagens. Assim. Você não está se colocando no lugar superior, falando, olha só que bobagem essa personagem aí, entendeu? Então esse é um humor que eu sempre gostei, que acabou que nos meus 2 filmes anteriores eles são bem tristes, assim, são mais dramáticos, mas não porque eu falei eu quero fazer um filme dramático, porque eu estava contando histórias que eram assim, e um filme ele tem um lado assim muito, que ele é um ser vivo também, né? Você vai entrando nele, ele vai te levando, enfim. Tem que saber também ouvir o que está ali e tal. O Três Verões, ele já nasceu assim, até com essa ideia do seu verão, de você estar falando de uma coisa que é um pouco absurda. Quantas vezes a gente olha para o que está acontecendo no Brasil e fala assim, caramba, se isso fosse ficção, ninguém ia achar que é possível, né? Porque está tão absurdo, a gente está vivendo coisas absurdas. Então, o filme ele até fala de um momento antes do que a gente está vivendo hoje, né? Mas ele está ficando cada vez mais atual, na verdade, porque ele se passa 2015, 2016, 2017. Então, quando ele acaba, está entrando o ano de 2018, com tudo que 2018 trouxe, né? As eleições, a chegada ao poder da extrema-direita. Aí você olha para o filme e você vê... Primeiro, você fala assim, caramba, eles não tinham ideia, né, do que estava vindo pela frente. E, ao mesmo tempo... os sinais estão todos ali, né? Está tudo ali. Você é um Brasil neoliberal, onde é cada um por si, você tem que se virar, você tem que pensar uma maneira de achar uma solução, porque o coletivo acabou.
porque tudo que é coletivo ali está ameaçado. Então, era esse o assunto, né, do filme. Eu queria fazer uma crítica disso, desse projeto de país. E, de novo, o humor, ele permite você falar disso, esse humor, né, esse humor humano, onde, ao mesmo tempo, você está vendo, tem um assunto ali sério, tem uma questão que diz respeito a todos nós, e, ao mesmo tempo, você está sendo convidado a entrar ali pelo lado humano, porque um filme são personagens, né? Não é uma tese, simplesmente. Então, foi isso. Legal. E como foi trabalhar com o Rogério Frois? Nossa, foi uma coisa assim. O Rogério Frois, ele era um ator que eu lembrava da minha infância. Se você tivesse me dito há anos atrás que eu faria um filme com ele, eu não ia acreditar. Assim, um grande ator, né? O personagem dele é uma espécie assim de reserva moral, né? Ele é o único personagem humanista do filme. Um professor, ele adora livros. E, ao mesmo tempo, ele mesmo vê, e a gente vê claramente, que não tem mais lugar para isso, né? Esse humanismo, tudo que ele encarna está desaparecendo, não tem lugar, ficou anacrônico. E ele é deslocado, né? O personagem é deslocado, né? E, ao mesmo tempo, o Rogério, quando ele chega ali, porque, para mim, escolher os atores, eu sempre procuro um encontro entre a pessoa do ator e o personagem, um terreno comum, sabe? E o Rogério, quando ele chega, só a figura dele, só tudo que você... Até antes dele falar, tudo, quando você olha para ele, aquilo já me emociona, assim. Eu já acho que ele está encarnando tão bem o que ele está representando no filme. E a relação entre ele, o personagem dele, e a Madá, que é a personagem da Regina Casé, é muito emocionante, né? Esse encontro dessas duas figuras que estão à margem, cada um por um motivo, cada um num lugar, mas que são figurantes, são figuras marginais e que, de repente, saem os protagonistas de cena e eles vêm para o centro, né? Primeiro plano, né? Isso e é uma coisa que me marcou bastante do filme, que é justamente ele é o responsável por aquela família estar ali, de certa forma, porque ele é o pai, só que ele foi deixado de lado, ele é deslocado o filme inteiro, só eu acredito que tenha sido no terceiro ato, eu não lembro bem, que é quando ela vai tentando puxar ele, sabe? Ela fica tentando puxar, vem pra cá, vem com a gente, né? Você também é um ser humano, né? Você também precisa ter o carinho que você tem que ter e a saúde que você precisa ter. Você não precisa ir embora, você não precisa sair de cena, né? E ele é aquele professor que construiu a vida inteira, que a gente tem isso muito nas famílias, né? De uma pessoa que passou a vida inteira construindo e que foi o responsável por abrir as portas para os filhos, e aí o filho vai lá e faz o que faz. O senhor não sabia de nada mesmo? Eu, um professor, que eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho. Ô pessoal, eu conversei com o Edgar. E o Edgar faz questão de dizer que gosta muito de vocês. A única coisa que o Edgar pede é um pouco de compreensão nesse momento. Oi, meu amor, pode chegar. O patrão ficou maluco, hein? Olha os Buda. Aqui, à minha esquerda, essa primeira casa com tapume, é porque confiscaram os bens, né? Essa é daquele cara do negócio do helicóptero, preso. E vocês deram sorte. Olha ele ali, pega. Ele tá preso, mas é domiciliar. Você me irrita com essa tua alegria. De onde é que você tira isso, hein? Ô, Edmilson, eu não tô sendo presa não, tá? É só aquele... Como é que fala o negócio? Condução coercitiva. É só coercitiva.